Bom dia, estou aqui hoje para mais uma conversa com você. Eu espero que você esteja bem, né, e que você tenha um tempinho para me ouvir. Durante essa última semana, eu pensei muito sobre aquele vídeo que eu postei na semana passada. Eu falei sobre viver com consciência, sobre viver com presença, sobre ter coragem, sobre recomeçar. E aí, pensando sobre isso e voltando novamente a olhar para dentro de mim, eu encontrei inúmeras questões a serem resolvidas. Encontrei dentro de mim mesma muitas crenças limitantes, crenças que limitaram o meu crescimento financeiro, por achar que dinheiro talvez não fosse de Deus, né? Que o rico não entra no reino dos céus. Medo de me expor e ser julgada e ser cancelada por não fazer jus às expectativas sociais. Vergonha de expor minhas fragilidades, minha vulnerabilidade, minhas particularidades, minha simplicidade, minha autenticidade. Vergonhas de ser eu mesma, por achar que talvez eu não seja o suficiente para aquilo que é tão hoje valorizado no mundo atual. Perfeição, ser bonita, ser perfeita, estar sempre muito bem, maquiada, ser boa mãe, ser boa esposa, ser uma boa youtuber, enfim, ser boa em tudo. Como se isso fosse viável, possível. E foi pensando nessas coisas que hoje eu estou aqui para conversar com você um pouco sobre essas questões. Então eu assisti novamente aquele vídeo que eu fiz na semana passada e a minha primeira reação foi me julgar. Foi ficar olhando os defeitos, os erros que cometi, a maneira como que eu falei, as coisas que eu não disse, deveria ter dito. Me julguei a mim mesma. E aí, depois desse julgamento tão cruel comigo mesma, eu li um comentário. Alguém assistiu o meu vídeo e comentou assim, que ela se sentia abraçada com aquele vídeo, que era como que Deus tivesse enviado aquele vídeo para ela, porque ela precisava daquele abraço, daquela palavra de incentivo, de encorajamento. Ela comentou mais ou menos assim, que ela se sentiu abraçada com aquele vídeo, que ela achava que era Deus que tinha enviado aquele vídeo para ela, e que ela me achava uma mulher incrível, e que eu era o tipo de mulher que ela quer se tornar. Eu fiquei pensativa quando eu li aquele comentário. Era um misto de felicidade por ter tocado o coração de alguém, por alguém ter gostado do que eu disse, do meu vídeo, mas ao mesmo tempo eu senti um medo, uma responsabilidade tão grande com aquele comentário, porque eu percebi que o que eu estou fazendo pode sim interferir, pode sim tocar pessoas, pode sim provocar alguma reação, algum sentimento no coração das pessoas, nem que seja de uma, ou duas, ou três, não sei.
E que isso era uma responsabilidade muito grande. E que eu não... E mais, eu fiquei pensando sobre como é difícil para a gente mesmo reconhecer nossas próprias qualidades. As pessoas de fora nos veem com bons olhos e a gente se julga o tempo todo, se culpa o tempo todo, não se enxerga como a gente realmente é, porque está sempre com medo de não agradar, com medo de não atender às expectativas alheias, enfim, tanto preconceito, tanto julgamento cruel com a gente mesmo. A gente é cruel com a gente mesmo às vezes. E é essa mania da gente de não analisar as coisas com mais coerência, com mais verdade, com mais amor, é isso que nos impede de crescer, de começar algo novo. Porque a gente está sempre pensando que vai dar errado, que pode dar errado. E se as pessoas não gostarem? E se eles riem de mim? E se? E é isso que nos trava, que nos impede de avançar. Então aquele comentário, além de me fazer muito feliz, muito obrigada a você que assistiu ao meu vídeo e que fez esse comentário, que eu não vou citar o nome, né, para preservar a identidade da pessoa. Muito obrigada a você. Eu te agradeço aqui publicamente por esse comentário que me fez refletir tanto sobre mim mesma e sobre as minhas próprias ações. E aí eu me senti na responsabilidade de mudar, começar a minha mudança interna exatamente por aqui. Tentar melhorar esta minha avaliação pessoal, né? E passar a me enxergar com mais carinho, com mais amor. A minha nova missão agora, o primeiro passo que eu quero dar é mudar o sentimento que eu tenho por mim mesma. É me dar o amor que eu dou para os outros. Sim, porque quando eu vejo alguém começando, quando eu vejo alguém tentando algo novo, eu acho tão lindo, eu acho tão válido. E eu faço de tudo, se for alguém que eu conheço, ou se eu assistir a alguém, né, dizendo que está tentando algo novo, se eu for comentar algo, eu também vou fazer um comentário que possa incentivá-la a continuar, porque eu crio uma admiração por essa pessoa. Porque eu acho interessante as pessoas que saem da zona de conforto e que tentam melhorar a si mesmas todos os dias, que tentam ser melhores todos os dias. Ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu admiro essas pessoas. E como é que então eu não consegui enxergar em mim mesma essa qualidade? Exatamente essa atitude, essa ação de ter a coragem de, mesmo não sabendo o que está fazendo direito, de não ter, né, experiência aqui nessa plataforma, de nunca ter feito vídeos antes na internet, de estar tentando, de estar tendo coragem, de correndo o risco de ser julgada, de que riam de mim, de que não valorizem meu trabalho. E tudo bem as pessoas não gostarem e não acharem e não encontrarem valor. Tudo bem. Mas eu mesma não valorizar o meu próprio esforço, eu mesma não dar créditos a mim mesma por estar tentando, por estar buscando melhorar, por estar buscando crescer. Isso é terrível.
E aí, eu li um livro essa semana que falou exatamente sobre isso. Que a gente se paralisa pelo medo do julgamento, pela vergonha do que os outros vão pensar sobre você, dos seus erros, né? Dos erros que você comete durante o processo. O livro é A Coragem. Na verdade, eu ouvi, né? Foi um audiobook, eu não encontrei o livro físico, foi difícil para mim para comprar, porque, né, em português, e eu aqui não foi mais difícil. Enfim, também não estava querendo comprar o livro, porque tinha sido uma indicação de alguém, mas assim, eu ainda não estava muito certa de que talvez fosse uma boa compra. Mas olha, eu ouvi o livro gratuitamente, né, aqui no YouTube, e da Brené Brown. A coragem de ser você mesmo, e o outro é a coragem de ser imperfeito. E esse livro falou muito comigo, conversou muito comigo, porque era exatamente o que eu estava vivendo naquele momento, nesse momento, é o que eu estou vivendo. Lutando contra os meus medos de ser eu mesma e criando coragem de ser imperfeita. Porque a gente sabe que ninguém nesse mundo é perfeito. Se fôssemos, nem aqui estaríamos. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos mesmo, para evoluir. E foi muito legal, porque esse livro, ele me deu, inclusive, depois de ouvi-lo, a coragem de ser imperfeita. E de me aceitar tal e qual eu sou, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. E não pense que tomar essa decisão de me aceitar, de ser eu mesma, de lutar contra os meus medos, de tentar crescer, de tentar melhorar a mim mesma e de quebra ainda, quem sabe, ajudar alguém, porque se eu compartilho isso aqui com você, é porque eu tenho a intenção não só de tornar óbvio para mim aquilo que eu estou vivendo e falando, externando, colocando para fora, desabafando. Isso ajuda, né, a gente a entender melhor o que a gente está sentindo e o que a gente está vivendo, mas também, claro, né, se for de encontro com mais alguém que esteja na mesma página, né, nessa mesma busca, vivendo essas mesmas dúvidas, esses mesmos questionamentos, talvez se identifiquem comigo e talvez se sintam, sim, claro, como a menina disse, abraçados, acolhidos, e sintam que não estão sozinhos. Tem muito mais gente nessas condições do que você imagina. Muito. O tempo inteiro a gente está lutando contra os nossos próprios medos, contra a nossa própria insegurança. E foi por isso que eu vim aqui hoje conversar com você novamente, compartilhar com você essa minha reflexão, essa minha decisão e essa minha descoberta de que eu havia feito uma análise um pouco mais aprofundada de mim mesma, descobri várias coisas em mim que eu quero tratar, que eu quero melhorar, mas eu descobri também que agora eu tenho mais consciência sobre mim mesma, sobre quem eu sou, apesar de ainda ter um longo caminho pela frente no processo do autoconhecimento, mas eu descobri coisas sobre mim mesma que agora eu tenho já um norte para saber de onde começar e o que melhorar. Mas aí eu descobri também uma coisa que me deixou aterrorizada, que
O fato de eu saber quem eu sou, de onde eu vim e aonde eu quero ir, não me dá o passo a passo para fazer essas coisas todas. E é agora que a jornada vai ficar mais difícil. Porque eu já descobri o que tem que melhorar e o que eu posso preservar em mim. Agora eu preciso descobrir como. Sim, porque isso não tem um método, não tem uma fórmula perfeita. Para cada um vai funcionar de um jeito. Cada um vai saber lidar diferentemente com aquilo que sabe, com a informação que adquiriu. E eu percebi, então, que não basta você ter conhecimento, ter a informação, aprender algo. Não basta isso. Você tem que não só aprender, mas você tem que fazer uso do que você aprendeu. Porque, como já diz o ditado, teoria sem prática é lixo. Não é assim que diz o ditado? Então, tudo bem. Eu sei quem eu sou? Sei o que eu quero? Sei o que eu não quero mais? Ok, sei. Legal, isso já é um passo enorme. Porque tem gente que ainda nem descobriu quem é, o que quer, aonde quer chegar. Então, eu já dei um passo enorme, inclusive. Mas eu preciso agora me olhar com mais carinho, me dar um pouco mais de credibilidade e ter a coragem de ser imperfeita, a coragem de ser eu mesma, a coragem de deixar a minha autenticidade falar mais alto do que o meu medo, do que a minha vergonha. Aceitar a minha própria vulnerabilidade. Mas como fazer isso? Eis a questão. Essa é a parte mais difícil e exige muita persistência, coragem e foco. E claro, buscar ajuda, meios que facilitem esse seu processo de evolução, de crescimento. Para isso a gente tem os profissionais que podem nos ajudar. Né? Se você tem um trauma, se você descobriu que você tem um trauma muito forte e que te afeta muito emocionalmente, procure a ajuda de um profissional da área. Ah, Lenilda, eu não tenho dinheiro para psicóloga, eu não tenho dinheiro para terapeuta. Ok, eu entendo. Eu sei que muita gente não tem mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui mesmo nessa plataforma que você está me ouvindo, se você buscar como fazer determinadas coisas, como ser mais consciente de si mesmo, como aprimorar seu autoconhecimento, como aprender sobre lidar com medos e como criar situações que te façam crescer financeiramente. Enfim, seja lá qual for o assunto que você estiver interessado em aprender, acredite. Pode não ser o melhor conteúdo, pode não ser exatamente tudo que você precisa, mas você já vai encontrar aqui mesmo nessa plataforma um vídeo que vai te ensinar, que vai te dar o passo a passo ali. Pelo menos um básico assim. Você vai encontrar. Eu quero aprender como criar orquídeas, como cultivar orquídeas. Tem um vídeo lá de alguém especialista em orquídeas que vai te ensinar. Eu comprei um terreninho, quero construir minha própria casinha, porque eu não tenho dinheiro para pagar mão de obra. Herdei um terreninho, agora eu queria construir uma casa, mas e o dinheiro para construir? Não tenho. A mão de obra é muito cara. Ok. Vem aqui na plataforma e
Busque por alguém que te explique como construir passo a passo a sua casinha. Quais os materiais que você precisa comprar, que você precisa utilizar, como você conseguir alguns até de graça. E assim por diante. Tudo que você quer aprender, tem um vídeo aqui ensinando você. E sobre terapia, tem livros maravilhosos que são muito terapêuticos, como esse mesmo que eu li. É uma terapia, né? A Brené Brown, ela conta a história dela mesma sobre essas questões que eu acabei de falar aqui nesse vídeo com você. Então, você vai perceber que isso é muito mais comum, não só nas mulheres, mas como nos homens também. Nós todos carregamos pesos que não são nossos, que são impostos pela sociedade. No caso da mulher, por exemplo, que ela tem que ser perfeita, ela tem que ser boa esposa, ela tem que ser inteligente, bonita, tem que ser boa mãe, senão ela não serve para casar, não serve para ser esposa de alguém. Eu cresci ouvindo isso. Cuidado com o que você faz, porque senão você nunca vai casar. Sabe? Imposições morais, éticas, profissionais, tudo isso tá sobre nós de uma forma implícita aqui na nossa cabeça. Que a gente aprendeu ao longo da vida, no meio em que a gente foi criado, da forma que a gente foi criado. E que isso, querendo ou não, isso interfere demais nas nossas decisões diárias. E os homens também, não têm o direito de serem fracos. Homem não chora, homem que é homem não chora. Como assim? Quer dizer que ser homem é não ter sentimentos? É não poder externar seu próprio sentimento? São muitas coisas que foram impostas pra gente segundo as regras sociais. Mas quem você é de verdade, ninguém está interessado em saber. Você tem que se adequar para caber. E é isso que a gente aprende a vida inteira. E é aí que a gente sofre, que a gente erra e que a gente faz escolhas que nunca nos deixam felizes, que nunca nos satisfazem as nossas reais necessidades e vontades e desejos e a nossa própria essência, a nossa verdadeira essência. E olha, até por questionar estas coisas todas, a gente é julgado. É mimimi. Você só quer quebrar regras, quer ser do contra. Não, você só quer ter o direito de ser você mesmo. Mas é difícil ter coragem de ser você mesmo quando a sociedade não aceita. Ela quer você dentro daquele modelo social que já está estabelecido há milhares de anos. Aquele modelo de família, aquele modelo de profissional. Você só é um homem de sucesso se você tiver feito uma boa faculdade, se você tiver um bom trabalho, se você ganhar um ótimo salário, se você tiver um bom carro, se você viver numa ótima casa. Quando, na verdade, o sucesso é você estar bem consigo mesmo com aquilo que você faz. Com aquilo que você faz e que te satisfaz, e que te faz feliz, que te preenche, que te dá vida, força e ânimo para continuar. Mas disso ninguém fala, porque não é conveniente, socialmente falando, pelo sistema. Estamos todos dentro de um sistema muito cruel, que nos doutrinou, que nos moldou, que nos espremeu para a gente caber no modelo de sociedade que eles querem. E é isso que me moveu toda essa semana,
que pairou sobre minha cabeça essa semana e que me fez tomar essa decisão de continuar sim, mesmo com medo, mesmo não me achando boa o suficiente para fazer isso que eu estou fazendo, eu vou continuar assim mesmo. Mesmo que você não goste, mesmo que alguém diga que eu não sou o suficiente, mesmo que alguém diga que eu não saiba fazer, que eu não sou boa o bastante. Não me importa. Eu vou assim mesmo. E eu espero que você venha comigo. Porque a gente pode continuar conversando e a gente pode continuar crescendo juntos. Juntas. Porque a gente é muito mais forte. Juntos. Duas cabeças pensam melhor que uma. E se a gente compartilhar com sinceridade as nossas experiências, os nossos aprendizados, a gente pode sim se ajudar. Fortalecer um ao outro. E essa é a minha intenção aqui. Mostrar para você e para mim mesma de que nós não estamos sozinhos. Tem muito mais pessoas nas mesmas condições que eu do que eu imagino. Do que você imagina. E a gente pode se unir e dar um tapa na cara dessa gente toda que não tem coragem para fazer nada e fica julgando aqueles que tomam a iniciativa e que fazem. Não é? Não é verdade? Bora juntos? Eu vou ficando por aqui hoje com a seguinte reflexão. Não basta saber sobre as coisas que acontecem. É preciso saber o que fazer com as coisas que acontecem. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. E até a próxima conversa. Beijos. Tchau, tchau.